Meus votos de paz a todos vocês que me veem nesse momento. Como está sendo através do vídeo, vocês podem perceber que a dificuldade da atual pandemia fez com que eu não pudesse me deslocar até Budapeste, conhecer a bela cidade da capital da Hungria e bendizer a Deus junto com vocês por esse 52º Congresso Eucarístico Internacional. Estávamos programados para o ano passado, para esse momento, e com a transferência para esse ano e com as dificuldades atuais, não pudemos nos deslocar até vocês, mas através do vídeo faço a minha presença e minha saudação de paz, especialmente ao meu irmão, cardeal Peter Herde, que me convidou com muito carinho, esteve aqui no Rio de Janeiro para apresentar também esse 52º Congresso Eucarístico Internacional. Nós aqui no Rio de Janeiro sediamos o 36º Congresso Eucarístico Internacional em 1955 e sabemos que é realmente um momento muito bonito para uma arquidiocese, para uma nação, sediar um Congresso Eucarístico Internacional, assim como também as dificuldades e as lutas, ainda mais nesse tempo de pandemia. Mas fico feliz de poder estar com vocês e poder, mesmo de longe, aqui do Rio de Janeiro, abraçá-los e desejar um bom e santo Congresso Eucarístico Internacional a todos vocês. A sede do coração humano corresponde o Verbo feito carne, feito companhia. Essa presença tem um efeito totalizante. O ser humano inteiro e todos os seres humanos. Uma vez integrados na comunhão com aquele que traduz e revela na integralidade o desejo misericordioso para o qual fomos criados, percebemos-nos participantes da força transformadora de Deus no mundo. Na primeira parte da nossa conferência, da nossa fala, identifica a correspondência entre o desejo do coração humano por Deus e o desejo gratuito de Deus pelo homem, que, despojando-se de sua majestade, faz-se um de nós. Mais do que isso, torna-se alimento que nos congrega e nos transforma em participantes da sua ação no mundo. A segunda parte da nossa conferência vai mostrar a necessidade de transformação que o mundo tem e o consequente chamado de todos os batizados para que, como consequência deste pertencer a Cristo, são fermento na massa. A nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Brasil, vive essa experiência e manifesta, por isso, a misericórdia de Deus, transbordada em ações pelos mais frágeis, nas dramáticas periferias humanas desse grande centro urbano. A terceira parte vai identificar como síntese perfeita do amor eucarístico em ações Maria, a mãe da Igreja. Sua perfeita comunhão com Cristo manifesta na dramaticidade da vida cotidiana a própria identificação com a misericórdia divina. Salmo 62, versículo 2. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Neste mundo secularizado em que vivemos, o grito do salmista ecoa hoje com impressionante atualidade. São tantos aqueles que vivem em situação de carências de ordem material, moral e espiritual, caracterizam a imensa pobreza com a qual nos deparamos e somos chamados a enfrentar, atendendo ao chamado do Mestre que nos pede: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas, da mesma forma que os apóstolos, a nossa limitada capacidade é desproporcional para suprir as inúmeras necessidades do povo. Só temos 5 pães
e 2 peixes. Entretanto, essa incapacidade, longe de ser um desestímulo para a igreja que caminha, é antes o sinal da misericórdia do Senhor, que realiza através da nossa humanidade o encontro com o ser humano, faminto e sedento. De fato, entre ele e nós, a desigualdade é infinita. A 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada na cidade de Aparecida em 2007, ressaltou a mudança de época na qual estamos inseridos e que é caracterizada pela perda de concepção integral do ser humano e, consequentemente, da sua relação com Deus, com o mundo e o próximo. Parece ao homem de hoje que aquela sede e fome que traz dentro de si pode ser saciada pelo consumo. Pessoas e coisas são, por isso, consumidas como objetos de um individualismo disseminado que, longe de saciar, aumenta ainda mais a angústia, provocando no mundo uma desordem e um desequilíbrio. Nós iremos trabalhar também nesse tema da nossa Assembleia de Aparecida, agora na Assembleia Eclesial da América Latina, que acontece também neste ano, pedido do Santo Padre, para aprofundar esses temas. Da mesma forma que a samaritana, busca-se no consumo uma saciedade enganadora. Tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Mas que, no fundo, não é realmente capaz de satisfazer a sede inerente ao ser humano, que permanece. Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. De fato, o ser humano permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor. Entretanto, a sede manifestada pelo Senhor, ao pedir à samaritana, dá-me de beber, denota a sua sede pelo coração humano. Será o mesmo desejo expresso no alto da cruz: tenho sede. Assim o Senhor manifesta o seu protagonismo no relacionamento com o ser humano. No encontro desta sede, expressão da misericórdia do seu coração, com a sede do coração humano, feito para Deus, brota uma transformação emanada daquela correspondência original que transborda em testemunho. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que o testemunhava. Assim, não somos nós que nos justificamos pelas nossas obras ou pelos nossos esforços, mas pela graça do Senhor que toma a iniciativa. De certa forma, esta mentalidade mundana e funcionalista dos tempos atuais acaba por penetrar também a expressão religiosa, onde busca-se a fé de maneira imediatista, no interesse apenas pela obtenção de resultados pessoais. Nesse sentido, o Papa Francisco nos chama a atenção para a tentação de um certo tipo de pelagianismo que surge de forma insidiosa e que parece submeter a vida da graça a certas estruturas humanas, como se Deus obedecesse ao exercício de uma praxis humana. Ele alerta também para o risco de uma fé subjetivista e desencarnada que busca domesticar o mistério, num gnosticismo que prefere um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja e uma igreja sem povo. Como se o conhecimento humano alcançado pudesse sozinho esgotar o entendimento de Deus.
Tudo isso acaba por reduzir a vida da igreja numa peça de museu ou numa propriedade de poucos, e que não é atraente, porque não é capaz de satisfazer o desejo do coração humano. Porém, Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo e surpreende-nos com a sua constante criatividade divina. Chega até nós, então, o eloquente chamado de atenção de Santo Ambrósio. E tu vens à igreja não para dar qualquer coisa a quem é pobre, mas para te aproveitares. Assim prevalece um empobrecimento da vida de comunhão, onde a fé deixa de ser um relacionamento real com a pessoa de Cristo, para ser encarado como mais um tipo de serviço a ser consumido, e que não toca a profundidade do coração, que permanece indiferente à vida da graça. De fato, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, o rumo definitivo. No episódio dos 10 leprosos, narrado no Evangelho de São Lucas, encontramos um exemplo esclarecedor de como o encontro com o Senhor pode ser reduzido a um mero interesse funcional. Ali, apenas um dos 10 que foram curados retornou para agradecer. Esse samaritano, como mencionado no Evangelho, percebe que, além da cura, havia encontrado o significado da própria vida, que se apresentava através daquele rosto humano, concreto, de Jesus. Por isso retorna estabelecendo um novo tipo de relacionamento com aquela pessoa que transformara a sua vida. Já não era mais suficiente a cura. Ele precisava que a sua sede de significado fosse correspondida. O mistério do ser humano só se ilumina, de fato, à luz do mistério do Verbo encarnado. É nesse sentido também que São João Maria Vianney exclamava, referindo-se à Eucaristia: a alma não se pode alimentar senão de Deus. Só Deus pode bastar-lhe. Só Deus pode saciá-la. Fora de Deus não há nada que possa saciar-lhe a fome. Os outros leprosos, já saciados nas suas necessidades imediatas, permaneceram em seu caminho sem deixarem se transformar por aquele que os havia encontrado. Jesus aqui também manifesta a sua sede misericordiosa pelo coração humano. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? O Senhor nos faz perceber como isso, o desejo do seu coração, pela regeneração integral da sua criatura. O Senhor deseja curar a lepra da nossa mundanidade, como bem recorda o Santo Padre nessa palavra. A Arquidiocese do São Sebastião do Rio de Janeiro tem a felicidade de ostentar, num dos pontos mais altos da nossa cidade, a imagem do Cristo Redentor de braços abertos. Esse sinal, já incorporado à paisagem carioca, é um chamado de atenção para nós, tanto para o chamado da nossa missão, quanto para a tentação da nossa indiferença. De fato, quantas vezes caminhamos pela cidade sem nos darmos conta deste abraço que nos alcança e que busca alcançar a todos aqueles que mais precisam? É fácil demais deixarmos-nos levar pelo indiferentismo, numa espécie de rotina diante da realidade. Parece que tudo vira paisagem e o chamado do Senhor vai se tornando distante, enquanto o maravilhamento pela realidade vai se esmaecendo. Mas o Senhor é fiel e não nos abandona nas nossas próprias fragilidades. Pelo sopro do seu Espírito, traz sempre uma novidade que rompe as barreiras e traduz o seu chamado
num vigor atualizado. Assim, não tememos se a terra estremece e se os montes se abalam. De fato, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Mas, da mesma forma que o povo de Israel alegrava-se pela reconstrução de Jerusalém, nós também podemos dizer: não vos aflijais. A alegria do Senhor é a vossa força. É que o Senhor veio ao nosso encontro e restaurou a dignidade humana, como ensina São João Paulo II. A redenção do mundo é na sua raiz mais profunda, a plenitude da justiça num coração humano, no coração do Filho primogênito, a fim de que ela possa tornar-se justiça dos corações de muitos homens, os quais, precisamente no Filho primogênito, foram predestinados desde toda a eternidade para se tornarem filhos de Deus e chamados para a graça, chamados para o amor. É precisamente este, o povo novo, chamado a colaborar na reconstrução do mundo, o corpo de Cristo, a sua igreja. A igreja, portanto, permanece na esfera do mistério da redenção, que se tornou precisamente o princípio fundamental da sua vida e da sua missão. Nesse sentido, a igreja não pode ignorar o mundo em que está inserida, considerando suas expectativas e seus desafios. Ao contrário, ela é instrumento dessa transformação. A carta a Diogneto narra, já nos primeiros séculos, esta sua característica constitutiva. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as cidades do mundo. Os cristãos não são diferentes de ninguém. Mantêm-se no mundo, mas não pertencem ao mundo. E assim transformam o mundo. O povo de Deus é o fermento na massa, iguais a todos, porém portadores de uma novidade absoluta, o sentido concreto da existência. Na verdade, a Igreja, sendo o corpo de Cristo, mantém no tempo e na história esta boa nova, o Verbo feito carne. De fato, Cristo não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, tornando-se semelhante ao ser humano. Assim, quem o encontrava, via um homem como os demais. Não é este o filho do carpinteiro? Porém, aos olhos da fé, carregava o significado da própria vida. Meus olhos viram a vossa salvação. O desejo de infinito do coração humano, portanto, descobre a sua perfeita correspondência neste encontro com Jesus. A sabedoria eterna, o Logos, tornou-se verdadeiramente alimento para nós. A Eucaristia arrasta-nos no ato oblativo de Jesus. Não é só de modo estático que recebemos o Logos encarnado, mas ficamos envolvidos na dinâmica da sua doação. É expressiva a locução de São João Crisóstomo a esse respeito. Com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo, e em que se transformam aqueles que o recebem no corpo de Cristo. São não muitos corpos, mas um só corpo. De fato, tal como o pão é um só, apesar de constituído por muitos grãos, e estes, embora não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que a sua diferença desapareceu devido à sua perfeita e recíproca fusão. Assim também nós estamos unidos reciprocamente entre nós e todos juntos com Cristo. A misericórdia de Jesus encontra, portanto, hoje, como há 2000 anos, e nos convida concretamente a viver o mandamento da unidade, do amor a Deus e ao próximo.
A Igreja vive continuamente do sacrifício redentor e tem acesso a ele, não só através de uma lembrança cheia de fé, mas também com um contato atual, porque esse sacrifício volta a estar presente, perpetuando-se sacramentalmente em cada comunidade que o oferece pela mão do ministro consagrado. Deste modo, a Eucaristia aplica aos homens de hoje a reconciliação obtida de uma vez para sempre por Cristo para a humanidade de todos os tempos. Atendendo à missão designada pelo Mestre, que a envia, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, a Igreja transforma-se ela mesma naquilo que anuncia. Santo Agostinho já explicava que a Eucaristia nos une ao corpo do Salvador e nos faz ser os seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Ela tem, por isso mesmo, a sagrada tarefa de ser pão para todos aqueles que têm fome. A todos que pedem, Senhor, dá-nos sempre desse pão, a Igreja se oferece. Ao entregar à Igreja o seu sacrifício, Cristo quis também assumir o sacrifício espiritual da Igreja, chamada, por sua vez, a oferecer-se a si própria juntamente com o sacrifício de Cristo. A Eucaristia obriga a todos que dela participam à transformação da vida, sua e do mundo todo, antecipando, portanto, a alegria plena prometida por Cristo. De certa forma, é a antecipação do paraíso. Somos, portanto, portadores de esperança. Bento XVI chama a atenção para este aspecto totalizante referente à Eucaristia. Eu não posso ter Cristo só para mim, posso pertencer-lhe somente unido a todos aqueles que se tornaram ou tornarão seus. A comunhão tira-me para fora de mim, mesmo projetando-me para Ele, e deste modo também para a união com todos os cristãos. Tornamo-nos um só corpo, fundidos todos numa única existência. Então, este mistério da fé, que se celebra todos os dias, até a consumação dos tempos, empenha a todos que dele participam num frutificar-se em obras. Não seria concebível uma comunidade reunida verdadeiramente em torno da Eucaristia que não abraçasse toda a realidade no ímpeto de transformá-la. A fé sem as obras é morta. De fato, São Paulo qualifica como sendo indigna de uma comunidade cristã a participação na ceia do Senhor que se verifique num contexto de discórdia e de indiferença pelos pobres. Este ímpeto nos é manifestado pelo próprio Cristo no momento do lava-pés. Significativamente, antes da primeira celebração eucarística, Jesus reafirma o seu despojamento, comunicando aos apóstolos e, consequentemente, a nós hoje, a indivisível conexão entre a comunhão sacramental com Ele e a com aqueles que dela participam. A Eucaristia, construindo a Igreja, cria, por isso mesmo, comunidade entre os homens. A esta comunhão, todos são chamados a participar, para que toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este extraordinário encontro pessoal com o Senhor, que responde aqui e agora às exigências profundas do coração humano, leva necessariamente a anunciá-lo. Ao amor que nos alcança, correspondemos com uma vida transformada e que transborda em anúncio. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele e que nos impele a amá-lo cada vez mais. Percebemos, como os discípulos de Emaús, este discípulo de colocar-nos em movimento. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Não é mais possível permanecer centrado em si, mas é necessário ir em direção do outro
e compartilhar o acontecimento do encontro. Encontraram reunidos os 12 e os outros discípulos. Assim é para nós hoje o encontro com o Senhor na Eucaristia. Ela sempre esteve no centro da vida da Igreja. Por isso, por ela, Cristo torna-se presente no curso do tempo, o seu mistério de morte e ressurreição, e manifesta-se como a luz do mundo. De fato, em cada missa, a liturgia da Palavra de Deus precede a liturgia eucarística na unidade das duas mesas, a da palavra e a do pão. Não é por acaso que o arder de seus corações tenha sido provocado durante o encontro com Jesus ressuscitado, ao explicar-lhes as Escrituras. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras, e que seus olhos tenham se aberto ao partir o pão. Depois que sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Jesus escandaliza a audiência quando afirma: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, passando da apresentação fundamental do seu mistério à ilustração da dimensão eucarística propriamente dita. A este escândalo, a resposta de Pedro enfatiza a palavra que dá significado à vida. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Fazendo-se assim, porta-voz da fé dos outros apóstolos e da Igreja de todos os tempos. A palavra de Deus e a liturgia eucarística permanecem intrinsecamente ligadas, porque é enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia. E desta forma, estimulam o ímpeto pelo anúncio que se traduz em obras. São João Crisóstomo traduz de forma eloquente esta unidade. Inclinemo-nos sempre diante de Deus, sem o contradizermos, embora o que ele diz possa parecer contrário à nossa razão e à nossa inteligência. Sobre a nossa razão e a nossa inteligência, prevaleça a sua palavra. Assim nos comportemos também diante do mistério eucarístico, não considerando só o que nos pode vir dos nossos sentidos, mas conservando-nos fiéis às suas palavras. Uma palavra sua não pode enganar. Assim, este dom que o Senhor nos participa, ao mesmo tempo nos empenha na sua missão redentora. A Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom, embora precioso entre muitos outros, mas como o dom por excelência, porque dom dele mesmo, da sua pessoa na humanidade sagrada e também da sua obra de salvação. Nosso tempo, entretanto, centrado no individualismo e, ao mesmo tempo, que não é capaz de satisfazer a busca de significado da pessoa humana, também se desdobra numa incapacidade de construir a própria sociedade, como se manifestando uma fraqueza, uma anemia social. Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses e deixa de haver espaço para os outros, já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Que é o homem, para dele assim vos lembrardes, o filho do homem para o tratardes com tanto carinho. Participantes, portanto, da misteriosa graça de Deus, vemo-nos compelidos a exprimi-la nós também. Experimentando, ainda de modo imperfeito, a alegria trinitária, queremos compartilhá-la com o mundo todo. O Papa Francisco, na bula Misericordiae Vultus, lembra que a Igreja é testemunha da misericórdia,
uma vez que antecipadamente já a experimenta. A igreja é chamada, em primeiro lugar, a ser verdadeira testemunha da misericórdia, professando-a e vivendo-a como centro da revelação de Jesus Cristo. Do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do mistério de Deus, brota e flui incessantemente a grande torrente de misericórdia. A nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, participando desta missão, tem uma fecunda vida em obras de caridade. A cidade, tantas vezes indiferente ao próximo, nesta mudança de época em que vivemos, pode sempre encontrar o olhar misericordioso do Senhor através de todos aqueles que desdobram em ser presença, principalmente junto aos mais fragilizados. Participamos, portanto, da missão do Filho e do Espírito Santo, pela qual os cegos vêm, os coxos andam e a boa nova é anunciada aos pobres. O povo de Deus, porque é apaixonado pelo Mestre, busca corresponder àquele amor misericordioso pelo qual foi chamado. Demonstramos assim ainda de que forma imperfeita essa correspondência no amor ao próximo. De fato, se alguém disser amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Desta forma, o amor ao próximo não pode ser reduzido a um mero sentimento. Este poderia ser traduzido como uma centelha inicial, mas que sem o empenho da vontade, viria logo a decair. Na verdade, a partir da comunhão com o Senhor, o nosso querer e o nosso pensar vão transformando-se cada vez mais naquele olhar que Jesus Cristo tem sobre todas as coisas. É preciso observar, portanto, o ser humano na sua integralidade. Na verdade, o desenvolvimento humano, se não é desenvolvimento do homem todo e de todo homem, não é verdadeiro desenvolvimento. É o que afirma Bento XVI, referindo-se à mensagem central da Populorum Progressio de São Paulo VI. São sinais evidentes da presença de Deus, a vivência pessoal e comunitária das bem-aventuranças, a evangelização dos pobres, o conhecimento e cumprimento da vontade do Pai, o martírio pela fé, o acesso de todos aos bens da criação e o perdão mútuo, sincero e fraterno, aceitando e respeitando a riqueza da pluralidade e a luta para não sucumbir à tentação e não ser escravos do mal. Por isso, são fundamentais para a vida dos cristãos todos os elementos que possam contribuir para o desenvolvimento humano, sejam eles familiares, sociais, culturais, econômicos e políticos. A Igreja tem, portanto, o dever de anunciar e ajudar a libertação de milhões de seres humanos e de envidar esforços para que ela chegue a ser total. É preciso observar, porém, que essa libertação não pode ser reduzida apenas àquelas dimensões anteriores mencionadas, econômicas, políticas, culturais e sociais. Também não pode ser apenas a expressão de uma estratégia qualquer, ou de uma praxis, ou ainda de uma eficácia de curto prazo. A libertação, antes de tudo, de forma a considerar a integralidade humana, deve incluir a sua abertura para o absoluto. Com efeito, sem considerar apaixonadamente o anúncio de um Deus que ama infinitamente cada ser humano, que manifestou plenamente este amor em Cristo, crucificado e por nós ressuscitado na nossa vida, cada estrutura eclesial transformar-se-á mais em uma ONG,
esvaziando-se o propósito da missão que nos foi delegada por Cristo. Deve-se, por isso, estar atento à realidade como ela se apresenta a nós. É preciso que possamos realizar obras de justiça e caridade nas quais se torne fecunda esta palavra. Não pôr em prática, não levar à realidade a palavra, é construir sobre a areia, permanecer na pura ideia e degenerar em intimismos e gnosticismos que não dão fruto, que esterilizam o seu dinamismo. Dentre os mais diversos problemas do mundo moderno, é primordial que se considere aqueles enfrentados pela família, uma vez que o bem-estar da pessoa e da sociedade humana e cristã está intimamente ligada com uma favorável situação da comunidade conjugal e familiar. Com efeito, a primeira e originária expressão da dimensão social da pessoa é o casal e a família. Assim, a expressão de que a dignidade dessa instituição vem sofrendo tem um impacto terrível para a sociedade. A cultura individualista dificulta enormemente o desenvolvimento da capacidade de ir ao encontro do outro. Em uma família, isso também, por vezes, vem a traduzir-se numa incapacidade de se dar generosamente. Esta perspectiva dos relacionamentos provisórios acaba por disseminar um tipo de vínculo familiar deixado na precariedade volúvel dos desejos e das circunstâncias. Deste modo débil de relacionar-se, emerge a dificuldade de perceber a vida como dom, chegando-se ao absurdo de banalizar a infâmia do aborto e da eutanásia. Nesse sentido, é primordial, como destacado pelo Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, que as ações pastorais reflitam um verdadeiro esforço evangelizador e catequético, uma ligação efetiva com os problemas reais das pessoas e não apenas com uma preocupação genérica pela família. A realidade obriga-nos, portanto, a uma conversão missionária. O encontro com o Senhor é a resposta às expectativas mais profundas da pessoa humana. A nossa arquidiocese, ao longo dos seus anos, tem sido uma presença acolhedora para mães e crianças, através de inúmeras iniciativas e instituições. É gratificante ver como o Senhor faz surgir cada vez novos meios de alcançar aqueles que são abandonados pela lógica de um mundo individualista. A missão profética também se faz presente. Todo ano, a Marcha pela Vida leva uma multidão pela praia de Copacabana, anunciando que a misericórdia do Senhor abraça cada momento da vida. A Igreja Peregrina, na sua missão profética, não pode deixar de denunciar tudo aquilo que degrada a dignidade humana. O Concílio Vaticano II proclamou com total clareza o elenco de abominações que o ser humano é capaz de conceber. São infames as seguintes coisas: tudo quanto se opõe à vida, como seja toda a espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário. Tudo que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias consciências. Tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida subhumanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e jovens e também as condições degradantes de trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas estas coisas e outras semelhantes são infames, ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana. Desonra mais aqueles que assim procedem
do que os que padecem injustamente e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. A vida humana tem um valor intrínseco que só pode ser integralmente compreendida à luz do Verbo encarnado. A dignidade do ser humano é sempre o valor em si e por si. Isso se comprova de maneira radical pelo próprio nascimento de Cristo. Trata-se, portanto, de direitos naturais, universais e invioláveis. Ninguém, nem o indivíduo, nem o grupo, nem a autoridade, nem o Estado pode modificar e muito menos eliminar esses direitos que emanam do próprio Deus. Assim, o respeito pela pessoa humana ultrapassa a exigência de uma moral individual e coloca-se como critério de base, quase como pilar fundamental na estruturação da própria sociedade, sendo a sociedade inteiramente finalizada para as pessoas. Diante dessa cultura de morte, todos os batizados são chamados a pôr-se em movimento, atendendo com decisão de vontade, ânimo generoso e disponibilidade de coração à voz de Cristo, que nesta hora os convida com maior insistência e ao impulso do Espírito Santo. Em particular, estão naturalmente envolvidos em uma ação mais direta os pais, os educadores, os agentes da saúde e todos que detêm o poder econômico e político. De forma concreta, a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que, reunida em Aparecida, propôs algumas ações resumidas a seguir. A. Promover cursos sobre família e questões éticas para os bispos e para os agentes de pastoral. B. Incentivar estudos universitários de moral familiar, questões éticas e de bioética a presbíteros, diáconos, religiosos e leigos. C. Promover fóruns, painéis, seminários e congressos sobre a vida, desde a concepção até a sua morte natural. D. Envolver as universidades católicas na organização de programas de bioética e na tomada pública de posição. Letra E. Criar nas conferências episcopais um comitê de ética e bioética. F. Oferecer formação em paternidade responsável e sobre o uso dos métodos naturais. G. Apoiar e acompanhar pastoralmente e com misericórdia tanto as mulheres que decidiram não abortar, quanto aquelas que abortaram, sabendo que o aborto faz 2 vítimas, a criança e a mãe. H. Promover a formação e a ação de leigos na defesa da vida, estimulando-os a participarem de organismos nacionais e internacionais. J. Assegurar que a objeção de consciência seja incorporada às legislações e respeitada pelas administrações públicas. É necessário, portanto, que haja uma mudança cultural na qual o ser humano, a partir do seu interior, transforme a sociedade. Esta transformação é a própria finalidade da evangelização. A Igreja, por isso, fundada naquele que tudo regenera, procura converter ao mesmo tempo a consciência pessoal e coletiva dos homens, a atividade que eles aplicam e a vida e o meio concreto que lhes são próprios. Reconhecer em todas as coisas, quer comais, quer bebais, a mão misericordiosa do Senhor é a cultura nova, que, ao mesmo tempo que é alimentada pela força do Espírito, exprime sua mudança na sociedade. Assim foi com a primeira comunidade dos cristãos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. A mudança entre eles chegou a tal ponto que tudo entre eles era posto em comum. Em nossa época,
vivemos um certo cinismo compartilhado, um indiferentismo diante do significado da vida que afeta também os batizados, muito pelo fato dos cristãos viverem hoje lado a lado com os não crentes, de receberem constantemente o contra-choque da incredulidade. Além disso, os não praticantes contemporâneos, mais do que os de outras épocas, procuram explicar e justificar a própria posição em nome de uma religião interior, da autonomia ou da autenticidade pessoal. Mas, de qualquer forma, e da mesma forma que os primeiros cristãos, também hoje somos alcançados pela ação restauradora do Cristo. É preciso pedir ao Senhor a graça de reconhecê-lo. É através do testemunho de corações verdadeiramente convertidos que é possível reencontrar a alegria da fé. Um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Na realidade, seu centro e a sua essência são sempre o mesmo: o Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo, morto e ressuscitado. Importante é considerar, no entanto, que este é um processo a ser desenvolvido ao longo do tempo, como é característico do Homo Viator. Esta percepção do horizonte humano permite trabalhar a longo prazo, sem obsessão pelos resultados imediatos. Ajuda a suportar com paciência situações difíceis e hostis ou as mudanças de planos que o dinamismo da realidade impõe. A celebração da Eucaristia, nas periferias existenciais, é uma experiência que faz a nossa arquidiocese crescer. Além das ações de acolhimento, mas antes, na sua raiz, inúmeras celebrações são realizadas naqueles lugares considerados inóspitos. Assim foram as celebrações eucarísticas junto aos dependentes de drogas, na Cracolândia, junto aos centros de detenção, incluindo aquele destinado aos menores. Além desses momentos, muitos outros sustentam e impulsionam todas as ações realizadas. Merece destaque a trezena de São Sebastião, na qual a imagem de padroeiro da cidade, peregrinando por toda a arquidiocese, acompanha as celebrações eucarísticas nos mais diversos pontos, buscando alcançar, sobretudo, aqueles mais necessitados. As peregrinações culminam na grande procissão pelas ruas da cidade. Sem uma educação integral que empenhe a liberdade humana, não será possível estabelecer a cultura do encontro. É preciso que as novas gerações tenham acesso a uma educação que favoreça não só o desempenho da função profissional, mas também o desenvolvimento das próprias capacidades, incluindo aquelas que permitam à pessoa abrir-se e tornar-se consciente da própria dignidade e responder à sua vocação, empenhando-se no serviço de Deus e dos outros homens. A família é o elemento fundamental na educação. Importante, portanto, é lembrar que são os esposos primeiros responsáveis pela procriação e educação dos seus filhos, e que, para tanto, eles devem ter o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções. É um direito fundamental, tanto quanto possível, os pais têm o dever de escolher as escolas que melhor os apoiem na sua tarefa de educadores cristãos. Ocorre que, muitas vezes, o Estado ultrapassa as fronteiras da sua competência e traz para si a prerrogativa educadora dos pais. Além disso, sob a égide do Estado laico, por vezes escondem-se ideologias que são simples expressões de ateísmo ou de fundamentalismos, impedindo o encontro entre as pessoas
e a sua colaboração para o progresso da humanidade. Muitas vezes, estas formas de ateísmo afirmam que se opõem à religião, porque, segundo elas, na medida em que, dando ao homem a esperança de uma enganosa vida futura, o afasta da construção da cidade terrena. Por isso, os que professam essa doutrina, quando alcançam o poder, atacam violentamente a religião, difundindo o ateísmo também por aqueles meios de pressão de que dispõe o poder público, sobretudo na educação da juventude. Outro aspecto, ainda a observar-se, é que, se se quer conseguir mudanças profundas, é preciso ter presente que os modelos de pensamento influem realmente nos comportamentos. A educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. Caso contrário, continuará a perdurar-se o modelo consumista, transmitido pelos meios de comunicação social e através dos mecanismos eficazes do mercado. De qualquer forma, o processo de secularização tende a reduzir a fé e a Igreja ao âmbito privado e íntimo. Além disso, com a negação de toda a transcendência, produziu-se uma crescente deformação ética, o enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e social e um aumento progressivo do relativismo. Tudo isso provoca uma desorientação generalizada, especialmente na fase vulnerável às mudanças da adolescência e juventude. Por isso é fundamental que os pais tenham condições de educar seus filhos para a liberdade, onde, de uma forma crítica, as novas gerações sejam provocadas a optar pelo bem dentro de um reto juízo. É inevitável que cada filho nos surpreenda com os projetos que brotam desta liberdade, que rompam os nossos esquemas. E é bom que isso aconteça. A educação envolve a tarefa de promover liberdades responsáveis, que nas encruzilhadas saibam optar com sensatez e inteligência, pessoas que compreendam sem reservas que a sua vida e a vida da sua comunidade estão nas suas mãos e que essa liberdade é um dom imenso. O Estado, então, aparece como elemento garantidor das liberdades, distribuindo a ajuda pública de forma que os pais, de qualquer condição social, possam escolher a formação que lhes for mais adequada a seus filhos. Portanto, a nenhum setor educacional, nem sequer ao próprio Estado, se pode outorgar a faculdade de se reservar o privilégio e a exclusividade da educação dos mais pobres, sem, com isso, infringir importantes direitos. Nesse sentido, a Arquidiocese, através do seu Vicariato para a Educação, orienta todos os pais e responsáveis para que peçam o ensino religioso confessional. O ser humano, então, educado com uma cultura de comunhão no Senhor, pode desempenhar o seu papel no mundo, desenvolvendo e contribuindo com a obra de Deus. Ocorre que no mundo marcado pelo pecado, a atividade humana decai para o individualismo, onde os homens e os grupos consideram apenas o que é seu, esquecendo dos outros. Assim, a sociedade que se constrói acaba marcada pelas injustiças e pelos conflitos. De fato, se o Senhor não edificar a casa, em vão labutam os seus construtores. O joio e o trigo convivem, tornando premente a ação missionária transformadora do ser humano e, consequentemente, da sociedade. Somos aqui, todos os batizados, convocados a ser trabalhadores da vinha. Não há lugar para o ócio, uma vez que é tanto trabalho que a todos esperam na vinha do Senhor. Somos, portanto, convidados a participar da obra criadora do Pai e também da missão restauradora do Filho.
De fato, a criação encontra a sua maior elevação na Eucaristia. A graça que tende a manifestar-se de modo sensível atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus feito homem chega ao ponto de fazer-se comer pela sua criatura. No apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. Não o faz de cima, mas de dentro, para podermos encontrá-lo a Ele no nosso próprio mundo. Na Eucaristia já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida, vida sem fim. Unido ao Filho encarnado, presente na Eucaristia, todo o cosmos dá graças a Deus. Fiéis à missão que o Senhor nos chama, também temos os nossos olhos voltados àqueles que padecem nesse mundo entre espinhos e cardos. O desemprego, a injusta remuneração pelo trabalho e o viver sem querer trabalhar são contrários ao desígnio de Deus. A falta de emprego afeta a serenidade das famílias e está diretamente ligado à pobreza. A Igreja, por isso, volta-se a todos os abandonados e marginalizados pela nossa sociedade de consumo, doentes, deficientes físicos, pobres, famintos, emigrados, refugiados, prisioneiros, desempregados, crianças abandonadas, pessoas sozinhas e idosas. Também para as vítimas da guerra e de toda espécie de violência da nossa sociedade permissiva. E conclama a todos os fiéis a que se esforcem em favor de uma mais rápida superação das numerosas injustiças que provêm de deficientes organizações do trabalho, transformando o lugar de trabalho numa comunidade de pessoas respeitadas na sua subjetividade e no seu direito à participação, desenvolvendo novas formas de solidariedade entre aqueles que tomam parte no trabalho comum, fomentando novos tipos de empresas e revendo os sistemas de comércio, de finanças e de intercâmbios tecnológicos. Merece destaque também o flagelo das drogas, tão comum nos nossos centros urbanos. Trata-se de um problema que não reconhece fronteiras nem geográficas, nem humanas. Ataca igualmente os países ricos e pobres, a crianças, jovens, adultos e idosos, a homens e mulheres. Nesse sentido, a Igreja propõe-se a tarefas ligadas à prevenção, a acompanhamento e apoio. Na prevenção, insiste na educação dos valores que devem conduzir as novas gerações, especialmente o valor da vida e do amor, a própria responsabilidade e a dignidade humana dos filhos de Deus. No acompanhamento, a Igreja está ao lado do dependente para ajudá-lo a recuperar sua dignidade e vencer essa enfermidade. No apoio à erradicação da droga, não deixe de denunciar a criminalidade sem nome, dos narcotraficantes que comercializam com tantas vidas humanas, tendo como objetivo o lucro e a força em suas mais baixas expressões. Além disso, as diferenças econômicas e o desperdício agravam o problema da fome e da miséria. Populações das periferias urbanas e das zonas rurais, sem terra, sem teto, sem pão, sem saúde, lesadas em seus direitos, chamam a atenção ao nosso olhar cristão e não nos permitem acomodações. Há um sinal que nunca deve faltar: a opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. Entretanto, este compromisso não consiste exclusivamente em ações ou em programas de promoção e assistência. Aquilo que o Espírito põe em movimento não é um excesso de ativismo, mas, primariamente, uma atenção prestada ao outro. É preciso, portanto, um coração transformado que saia da direção daqueles que mais necessitam.
esse sentido unitário e completo da vida humana, proposto pelo Evangelho, é o melhor remédio para os males urbanos, embora devamos reparar que um programa e um estilo uniformes e rígidos de evangelização não são adequados para esta realidade, mas viver a fundo a realidade humana é inserir-se no coração dos seus desafios como fermento de testemunho em qualquer cultura, em qualquer cidade, melhora o cristão e fecunda a cidade. Ao transformar a sociedade em que vive, o cristão, fermento na massa, empenha-se em todas as suas esferas. O cristão leigo não pode ter duas vidas paralelas. Por um lado, a vida chamada espiritual, com seus valores e exigências, e por outro, a chamada vida secular, ou seja, a vida da família, do trabalho, das relações sociais, do empenho político e da cultura. A vide, incorporada na videira, que é Cristo, dá seus frutos em todos os ramos da atividade da existência, pois os vários campos da vida laical entram todos os desígnios de Deus, que os quer como lugar histórico, em que se revela e se realiza a caridade de Jesus Cristo para a glória do Pai e ao serviço dos irmãos. Toda atividade, toda situação, todo empenho concreto, como, por exemplo, a competência e a solidariedade no trabalho, o amor e a dedicação na família e na educação dos filhos, o serviço social e político, a proposta da verdade na esfera da cultura, são ocasiões providenciais de um contínuo exercício da fé, da esperança e da caridade. É verdade que a Igreja, que em razão da sua missão e competência, de modo algum se confunde com a sociedade em que está ligada a qualquer sistema político determinado, é ao mesmo tempo o sinal e salvaguarda da transcendência da pessoa humana. Por sua vez, os fiéis leigos não podem ficar indiferentes, estranhos e indolentes. Contra essa tentação do imobilismo social, o cristão leigo deve lembrar do direito simultaneamente do dever que tem de fazer uso do seu voto livre em vista da promoção do bem comum. A Igreja louva e aprecia o trabalho de quantos se dedicam ao bem da nação e tomam sobre si o peso de tal cargo em serviço dos homens. De fato, a opção preferencial pelos pobres exige que prestemos especial atenção aos profissionais católicos que são responsáveis pelas finanças das nações, aos que fomentam o emprego, aos políticos que devem criar as condições para o desenvolvimento econômico dos países, a fim de lhes dar orientações éticas coerentes com a sua fé. Fazei tudo o que ele vos disser. João 2,5. Maria Santíssima é a perfeita síntese da ligação entre a Eucaristia e as ações amorosas decorrentes desta comunhão. Ela que, perfeitamente ligada à vontade do Pai, adere a esta vontade sem nada interpor. Maria, sempre virgem, nela a obediência é perfeita, sem obstáculos, cheia de graça, o mistério, o significado último da vida, nela adquire vida. Sua vida marcada pelo Verbo feito carne, se desdobra então num sair de si em direção à vontade de um outro. Maria da Anunciação. Todas as gerações a chamam de bendita, por sua presença portadora de outra presença, faz o menino pular no ventre de Isabel. Paradigma da nossa presença no mundo. Nós carregamos um tesouro em vaso de argila. Maria de Belém. Ela que se maravilha junto com os pastores e com os reis magos, o significado feito homem. Maria oferente. Descobre que a oferta de Deus é anterior.
que traz a espada ao mesmo tempo que nos deixa ir em paz. Maria do exílio, foragida, mas nunca desamparada, sempre confiando na providência e sempre guardando todas essas coisas no seu coração. Maria do sofrimento, uma mulher experimentada em dores, corredentora nossa. Junto à cruz, assume a nossa filiação. Maria exultante, percebe a alegria da ressurreição, como só ela poderia perceber. Mãe da Igreja, o Espírito Santo, tão próximo a si, agora manifesta-se ao mundo inteiro. Fazei o que ele vos disser. Maria, nossa mãe, resume toda a ação nesse chamado. Atenta às necessidades presentes, intercede junto ao Filho. A nós, servos inúteis, cabe fazermos tudo o que ele disser. Ainda assim mesmo, atentos à sua palavra, como é difícil fazermos tudo. Maria é o modelo das ações de misericórdia. Ela é a portadora da Eucaristia por excelência. A ela recorremos para que o Senhor transforme os nossos corações pela carne e sangue do seu Filho. E, portanto, possamos transformar a realidade conforme os desígnios do Senhor que ultrapassam toda a medida humana. Obrigado pela atenção. Que Deus conduza cada vez mais esse Congresso Eucarístico Internacional e que nós, devido à Eucaristia, a partilha do pão, possamos partilhar com os necessitados de cada dia, também aquilo que mais necessita para ter a dignidade humana, que Maria interceda por todos.